Em diversas seleções de futebol é muito normal vermos jogadores naturalizados, porém isso na seleção brasileira não é algo muito comum. Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal No Gol. Eu sou Stefano e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre os 5 estrangeiros que defenderam a seleção brasileira. Pois é meio incomum nós termos jogadores estrangeiros defendendo a camisa do Brasil. Pela seleção principal isso aconteceu 5 vezes e nas seleções de base aconteceu em 2 ocasiões. Primeiro com Marcelo Moreno, que nasceu na Bolívia, e depois com Gabriel Kazu, que nasceu no Japão. Bom, mas sem mais delongas, então conheçam aí os 5 estrangeiros que jogaram na seleção brasileira. E começando na primeira posição, nós temos Sidney Poulin. Nasceu em Southampton, na Inglaterra, no dia 14 de junho de 1895. O atacante tinha o pai inglês e a mãe brasileira, e se mudou para o Brasil ainda criança, quando seu pai foi transferido do seu emprego para o Rio de Janeiro. Iniciou a sua carreira como jogador em 1910 aos 15 anos defendendo o Paysandu, onde atuou até 1914. Após a extinção do clube, foi para o Flamengo em 1915. Pelo rubro-negro, disputou 130 partidas e marcou 47 gols. O jogador chegou a ter uma passagem pelo Fluminense, porém não se tem registros da passagem do jogador pelo clube. Pela seleção brasileira, atuou entre 1916 e 1917. Disputou a primeira edição do Campeonato Sul-Americano de Seleções de 1916, competição que mais tarde viria a se chamar a Copa América. No torneio, o Brasil empatou em 1-1 com o Chile e a Argentina e perdeu de 2-1 para o Uruguai. Mas durante o torneio, aconteceu uma situação curiosa com Sidney. A partida entre Chile e Argentina seria cancelada pela falta de arbitragem, mas as duas equipes chegaram em um acordo e o brasileiro apitou essa partida, que acabou em goleada de 6-1 para os argentinos. Pela seleção brasileira, Sidney atuou mais recuado no meio de campo e em 5 partidas não balançou as redes. Em segundo lugar nós temos Casimiro Amaral. Nasceu em Lisboa, Portugal, no dia 14 de setembro de 1892. Ainda criança, se mudou para o Brasil acompanhado de seus pais. O goleiro iniciou a sua carreira em 1911, defendendo o América Carioca. No ano seguinte, atuou pelo time do Germânia de São Paulo. Em 1913, foi chamado às pressas pelo Corinthians para disputar 2 partidas eliminatórias contra o Minas Gerais e o São Paulo, que iriam valer vaga para o Campeonato Paulista daquele ano. Em um jogo contra o Germânia, o seu ex-time, defendeu um pênalti e se tornou o primeiro goleiro a defender uma penalidade com a camisa do Corinthians em um jogo oficial. Após desavenças com a diretoria do Timão em 1915, o goleiro foi para o Mackenzie e nesse período Casimiro se tornou o melhor goleiro do futebol paulista. Retornou para o Corinthians em 1918 para disputar o Campeonato Paulista. Ao todo, disputou 20 jogos pelo Timão e sofreu 35 gols. Assim como o Sidney Poulin, disputou o Campeonato Sul-Americano de Seleções de 1916. Pela seleção brasileira, atuou em 6 ocasiões. Em terceiro lugar nós temos Francisco Politti. Nasceu em Trieste, Itália, no dia 5 de julho de 1893. O volante é considerado um dos fundadores do Corinthians. Participou do primeiro jogo oficial da equipe no dia 10 de setembro de 1910. Em 6 temporadas pelo Timão, conquistou o Campeonato Paulista de 1914 e 1916. Seu último jogo pelo Corinthians foi no dia 19 de agosto de 1917, na derrota de 3-1 para o Paulistano. Em 1917, defendeu o Palestra Itália, mas atuou em apenas 3 partidas. E depois foi defender o Botafogo do Rio de Janeiro. Na seleção brasileira disputou apenas um amistoso contra a equipe do Dublin do Uruguai,
no dia 27 de janeiro de 1918. E, para surpresa de vocês, os uruguaios venceram a seleção brasileira por 1-0. Na quarta posição nós temos Adolfo Milman, ou também conhecido como Russo. Inicialmente divulgava-se que Adolfo Milman havia nascido no Império Russo, que hoje seria o Afeganistão. Filho de imigrantes judeus ucranianos, Russo nasceu na Argentina, no dia 26 de julho de 1915. Depois, a sua família se mudou para Pelotas, no Rio Grande do Sul. E essa falta de informações, essas informações confusas, se deve muito pelo fato do jogador não gostar de falar muito sobre a sua vida pessoal. E caso vocês não saibam, eu nasci e moro em Pelotas, então fica aí a curiosidade para vocês. Sua carreira profissional se iniciou em 1933 no Fluminense, e o jogador é considerado um dos maiores ídolos da história do clube. Pelo Flu conquistou 4 campeonatos cariocas, além de um torneio aberto e um torneio municipal. Em 1938, sofreu uma grave lesão e não disputou nenhuma partida pelo Fluminense naquele ano. Para se tratar da lesão, viajou para Paris. Também acertou com o Cercle Athletic, pequeno clube da capital francesa. Após essa passagem por Paris, o jogador retornou para o Fluminense. Na edição do Campeonato Carioca de 1941, fez história junto com Rongo, Romeu Pelicari, Tim e Hércules. Juntos, esse ataque marcou 106 gols, marca que até hoje nunca foi alcançada. Pelo time carioca, atuou até 1944. Pela seleção brasileira, disputou o Campeonato Sul-Americano de 1942 e jogou uma partida, na vitória de 2-1 sobre o Uruguai. Bicho, você vai gravar e tal e... toca a campainha no meio da gravação, cara. É sacanagem. Tanta hora pra tocar a campainha e ter que tocar no meio da gravação. E eram os Correios trazendo encomenda pro meu pai. Tem que o Stefano aqui e receber a encomenda dos outros. Mas tudo bem, vamos lá, paciência. E em quinto lugar, encerrando o vídeo, nós temos Andreas Pereira. Nasceu em Duffel, na Bélgica, no dia 1º de janeiro de 1996. Os pais de Andreas são brasileiros. O seu pai, Marcos Pereira, atuou no futebol belga por 20 temporadas. Em 2005, aos 9 anos, foi para a Holanda jogar nas categorias de base do PSV, onde ficou até 2011. Depois disso, foi para a Inglaterra jogar no Manchester United. O meia estreou pelo time principal dos Red Devils no dia 26 de agosto de 2014 contra o MK Dons pela Copa da Liga. E o Dons surpreendentemente goleou o Manchester United por 4-0. Nas últimas 2 temporadas atuou no futebol espanhol, primeiro pelo Granada e depois pelo Valência, até retornar ao United nessa temporada. Atuou pelas seleções sub-15, 16 e 17 da Bélgica, mas de acordo com o próprio jogador, a vontade maior era de defender o Brasil, tanto que ele mandou uma carta para a FIFA dizendo que ele gostaria de defender a camisa verde e amarela. Já na seleção canarinho, disputou o Mundial Sub-20 de 2015. Chegou até a final do torneio, quando os brasileiros perderam de 2-1 para a Sérvia. E o gol do Brasil foi anotado pelo Andreas. E pela seleção brasileira principal, estreou no dia 11 de setembro de 2018 em um amistoso contra El Salvador. Ou seja, 76 anos depois, um estrangeiro voltou a vestir a camisa da seleção brasileira. Então é isso aí, pessoal, encerramos por aqui o vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Você é a favor ou contra jogadores naturalizados defenderem a seleção brasileira? Deixa aqui embaixo, eu quero saber a tua opinião. No mais, é isso. Encerramos por aqui o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like. Se inscreva no canal se ainda não está inscrito. A gente se vê em uma próxima oportunidade. Valeu e tchau!